Olá, meu amigo e minha amiga. No dia de ontem eu conversei com vocês sobre o dia 31 de março, que foi um dia marcado pelo golpe de 64. Muitas pessoas dizem, inclusive, que o golpe seria no dia 1º de abril, dia hoje que seria também o dia da mentira. O golpismo no Brasil, infelizmente, não acabou. Quando a gente vê alguns veículos de comunicação fazerem um editorial, como eu vi hoje, o da Folha de São Paulo, olha, o editorial, embora apenas uma fração muito pequena de pessoas leia no Brasil, outras tantas replicam esses editoriais pelas redes sociais, ele mostra como a elite empresarial aqui no nosso país, como a elite midiática, ligada, evidentemente, a interesses econômicos poderosíssimos, como eles pensam ainda sobre a nossa democracia. O editorial hoje da Folha de São Paulo foi um troço absolutamente infame. Vou conversar com vocês em meio a tantas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, e ainda bem que nós estamos ainda resistindo de forma muito contundente a esse golpismo, a tanta gente insana. Como disse o poeta, eles não passarão. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada é fundamental convidar você, antes de mais nada, que está chegando agora, o nosso portal ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, e se puder, venha também para o nosso clube de membros, que está crescendo a cada dia, e também está crescendo bastante o nosso canal de cortes, um canal que eu sempre estou colocando vídeos diferentes, vídeos mais curtos, para você compartilhar para mais pessoas, tá legal? Está sendo muito legal essa experiência. Então, você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Começando, então, com essa história aqui, né? O clã maligno, me desculpe usar essa expressão, é que não trazem nada de bom, né? Ou gente para trazer uma energia pesada, né? Energia negativa, né? Eu espero que as pessoas que você conheça desse universo que se identificam com o Bolsonaro sejam pessoas com energias diferentes, né? Porque, gente, é o tempo todo... Olha, se eu fosse bolsonarista, todo dia que eu fosse buscar algum tipo de informação sobre Bolsonaro e me deparasse com o que eles publicam, eu ia ficar com baixo astral, meu dia ia ficar pesado, né? Enfim, mas é a face de duas moedas, porque enquanto eles ficam explorando esse troço por um lado, por outro lado, nós que estamos no campo da racionalidade, queremos que se faça justiça aqui no nosso país, que ainda tem muita coisa para acontecer, nós ficamos confortados de ver que a criatura do criminoso maior da nação está penando lá pelos males que fez. Carlos diz que Bolsonaro segue com crises de soluços intermináveis. Ex-presidente cumpre prisão domiciliar de 90 dias após internação por broncopneumonia. E o Carluxo publica foto antiga do Bolsonaro, não é foto de hoje, que ele não pode publicar foto, né? Mas o que ele está querendo? Está querendo que o Bolsonaro agora saia da prisão domiciliar e saia para prisão aberta, para ficar circulando sem nenhum tipo de restrição? Aí não vai dar, né, Carluxo? Agora, acalme seu coraçãozinho, porque quando esgotar os 90 dias, se o papai estiver legal, ele vai voltar para o sistema prisional da Papuda. Não vai ter escapatória. Não tem o que vocês comemorarem muito, não. E se ele não melhorar, puxa vida, vai ficar em casa, né, sofrendo lá com os soluços para cima e para baixo. O golpismo continua também no outro braço do clã. A figura do Dudu Bananinha, todo dia publicando uma coisinha diferente. Relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, quer dizer, o país que Dudu Bananinha tem devoção total, né? E Flávio Rachadinho também. Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, controlado pelos republicanos, também acusa Alexandre de Moraes de violar liberdade de expressão em solo americano. O engraçado é o seguinte, o Dudu Bananinha, ele pensa que nós esquecemos, ele passeando com aquela camisa, estampando brilhante Ustra, um torturador. É gente muito cínica, é muito cara de pau. Por isso que às vezes a gente tem que ser virulento aqui nos nossos encontros, porque essas pessoas elas têm uma desfaçatez muito grande, elas pensam que todo mundo aqui no Brasil, nós todos somos pessoas sem memória, né? Enfim. Agora, a situação para eles está muito complicada, né? Porque Donald Trump, que é essa figura que eles bajulam tanto, está num descrédito universal tão grande, e hoje, logo mais à noitinha, nós vamos ver mais uma vez ele recuando, mais uma vez ele dizendo mentiras, para poder sair do enrosco que ele entrou e que jogou o mundo inteiro. Depois do fracasso das histórias das tarifas, que acabou sendo fulminado pela Suprema Corte norte-americana, agora está tendo essas coisas aí, toda hora ele inventa uma nova.
tempo todo ele está nas redes sociais, estressando a sociedade norte-americana, para a sociedade norte-americana não perceber que ela está sendo roubada, ela está ficando mais pobre. Donald Trump dobrou o patrimônio dele ao tempo que ele entrou na presidência dos Estados Unidos, e as pessoas que estão próximas dele multiplicaram seu patrimônio. No entanto, o trabalhador norte-americano está pagando mais caro na comida, na energia elétrica, no combustível, e aqueles que se colocam como patriotas norte-americanos estão sendo tungados ali quando vão abastecer os seus veículos, e isso está longe de terminar. As bravatas, gente, elas conseguem iludir uma parcela da sociedade, né? Isso mostra uma coisa que eu conversei agora na live com meus amigos sobre comunicação, né? Eu fiz uma live com o Luiz Nassif, o Atushi, o Kiko do DCM, um monte de gente, a gente discutindo comunicação. Foi muito interessante para apresentarmos propostas para o governo, para algumas coisas serem mudadas radicalmente, né? Porque a extrema-direita, eles conseguem avançar ocupando redes sociais, ocupando a mídia o tempo todo. Então, nós que temos uma série de coisas a mostrar para a sociedade, a discutir com a sociedade, nós é que devemos estar com as pautas nas mãos e não o tempo todo com uma postura reativa, né? Então, feito esse parênteses, Trump diz que considera seriamente tirar os Estados Unidos da OTAN. Olha, o que o Trump diz ou deixa de dizer, isso aí, gente, ele devia estar sendo tratado pelos veículos de comunicação, pelas editorias dos jornais aqui no Brasil, da forma como a coisa está se apresentando. O mundo está com o presidente de uma nação que tem um comportamento de um psicopata, de uma pessoa que tem um problema sério na cabeça. Uma pessoa que fala uma coisa, depois de 5 minutos ele desdiz aquilo que ele acabou de dizer. É uma pessoa que você não pode ter nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de estratégia, nenhum tipo de projeção do que se pode fazer, porque o cara tem essa instabilidade psiquiátrica total, né? Trump prepara a saída da guerra no Irã, pressionado por retaliação e falhas. Então ele vai dizer que ganhou a guerra, enfim, aquela história toda, né? Podem cravar, gente. Vai ser um discurso para não colocar ali as tropas norte-americanas numa chacina, porque se eles entrarem ali para tentar destruir o Irã, eles vão ser dizimados. Não sou eu que estou dizendo, nem a torcida minha. Não quero que morra ninguém. Mas se ele fizer isso, ele vai jogar os Estados Unidos num buraco sem fundo. E está longe de acontecer a mudança no Estreito de Hormuz para termos combustíveis mais baratos no mundo. Hoje tem crise nas companhias aéreas, porque a Petrobras anunciou que o querosene de aviação não tem como segurar, vai subir bastante. Então, aliás, no mundo inteiro, né, o querosene de aviação já subiu, estava faltando subir no Brasil. Mas aqui no Brasil vai ser objeto aí de muita gente da extrema-direita falando sobre isso, né? Mais uma vez para pautarem os nossos papos. Folha de São Paulo hoje. Essa aqui é a matéria de antes, né, de 2 anos atrás. Maior parte da imprensa brasileira apoiou o golpe de 64, dia 1º de abril, né? Jornais defenderam deposição de João Goulart, presidente democraticamente eleito. Isso aqui foi uma coluna de Oscar Pilagallo, que foi feita exatamente, deixa eu ver se tem a data aqui, dia 1º de abril de 2024, há 2 anos atrás, foi essa coluna. Ele tenta ali mostrar que a Folha de São Paulo apoiou o golpe, como também tivesse apoiado a noite, né, do golpe. Não, a Folha de São Paulo apoiou a ditadura militar. Inclusive tem acusações muito sérias que a Folha de São Paulo disponibilizou veículos para que os veículos servissem de instrumentos de emboscada de pessoas que estavam sendo perseguidas durante a ditadura militar. Então a Folha tem essa pecha. E aí a gente chega até o dia de hoje, onde ela faz esse editorial aqui, completamente golpista, né? A palavra correta é essa. República do Supremo que pode tudo. A crítica deles aqui, basicamente, em relação ao ministro Alexandre de Moraes, mas aí eles fazem uma série de acusações vagas, como se eles não tivessem acesso às informações, com o firme propósito de desgastar a Suprema Corte, né, de colocar a Suprema Corte como algo que tem que ser extirpado do nosso sistema, né? Agora, para fazer o quê? Um país sem poder judiciário? Eles querem, no final do texto aqui, uma solução que é uma solução que não é uma solução, né? Vou pegar aqui uns trechos desse editorial de hoje. Para o ministro deixa eu ver se eu peguei no comecinho aqui. Vamos ver aqui. Opa, aqui embaixo. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo. Para os demais cidadãos, a lei. Tal como amplamente interpretada por um ministro do Supremo,
cristaliza-se no Brasil um regime anômalo de prevalência de 10 indivíduos sobre o restante da sociedade. Gente, isso é uma visão golpista gigantesca, porque olha só, na essência, o Poder Judiciário, em qualquer lugar do mundo, age por provocação. Os ministros estão lá, ocupando as cadeiras, e eles dão alguma decisão porque alguém motivou a decisão. Alguém pediu para que se fosse decidido uma coisa. Então eles não estão ali de sacanagem, de repente vão fazendo as coisas da cabeça deles, como esse editorial está induzindo as pessoas a acreditarem. Como se vê pelas decisões de Alexandre de Moraes, a latitude de um juiz da corte, quando seus próprios interesses estão em jogo, é máxima. Fulmina-se a regra que exige do magistrado o afastamento de casos em que ele conste como vítima potencial. Então, a Folha está justificando o seguinte, olha, se qualquer criminoso não quiser ser julgado por um juiz especial, é só ameaçar esse juiz de morte, dizer que vai matar ele, a família dele, porque o juiz não pode julgar mais nada porque ele potencialmente seria uma vítima. Gente, isso é uma coisa tão infeliz, uma coisa tão golpista, tão rasteira, que, olha, é impressionante como é que tem gente ainda que concorda com esse tipo de visão deles, né? Sob sigilo decretam-se prisões. Olha só, gente, muitas prisões são feitas porque tem que pegar o que vai ser preso em segredo, você não pode avisar, olha, eu vou te prender aí, tá? Bom, censuras e intimações sem a devida provocação da Procuradoria. Nem todos os atos da Polícia Federal, nem todos os atos do Poder Judiciário precisam de autorização ou de conhecimento da Procuradoria da República ou do Ministério Público. Eles são informados a posterior, se for caso da competência deles agir em determinados casos, né? Então, enfim. E aí vem com essa aqui. Quem critica o arbítrio corre o risco de cair nas garras do grande inquisidor. Advogados não têm acesso aos autos. Gente, isso é uma mentira tão gigante. O texto todo é muito ruim, né? Vocês conseguem imaginar que advogados não têm acesso aos autos? O que os advogados não têm acesso aqui no Brasil, em lugar nenhum do mundo, são os inquéritos que estão em sigilo ou inquéritos que estão apurando determinados crimes. Isso é basilar, só que a Folha de São Paulo parece que não entende isso ou entende está se fazendo de trouxa para poder enganar as pessoas. Porque, gente, imagine só, uma quadrilha de traficantes ou uma quadrilha de sequestradores que esteja sendo investigados ali sob sigilo, de repente um advogado da quadrilha, ele pede ao delegado, ao Ministério Público, vem cá, eu queria ter acesso aos autos aí. Olha, se ele tiver acesso aos autos, a investigação e as futuras prisões e o desvendamento de crimes, eles perdem completamente sentido. Eu duvido que exista um advogado no Brasil que não tenha acesso ao processo, à ação, porque aí é outra história. No direito brasileiro, os inquéritos policiais, eles obedecem um princípio que é o princípio inquisitório, ou seja, não tem contraditório e ampla defesa no período de investigação. Não existe isso. O cara está sendo investigado, tem que ter um advogado. Não. O advogado só surge quando é proposta uma ação penal. E aí sim, o juiz intima a parte, vai dar conhecimento, olha, o senhor está sendo processado por isso aqui. E aí a pessoa vai contratar um advogado para defendê-la se ela é inocente ou não. Então, gente, é um negócio tão baixo nível, esse editorial aqui do Estadão, que muitas pessoas pediram para comentar, não tinha lido, e hoje eu fui ler e me deparei com essa peça monstruosa aí, né? Termina o editorial. Esvai-se a esperança de que comecem dentro do Supremo os ajustes para desbastá-lo dos superpoderes estranhos à República. Tem superpoderes estranhos à República. Então, de fato, né, são o Batman, o Super-Homem, a Mulher-Aranha, são todos ali que estão agindo sem nenhum tipo de balizamento jurídico, né? Enfim. Aí seguem eles aqui. Os ministros mostram-se incapazes de adotar um mero código de comportamentos óbvios que já deveriam ser moeda corrente. É inevitável que caminhe no Congresso uma reforma para recolocar o STF em seu lugar constitucional. Senhores diretores, presidentes, donos da Folha de São Paulo, o Congresso Nacional não pode fazer absolutamente nada em relação ao Supremo Tribunal Federal, pela própria disposição da Constituição, para não ter interferência de um poder sobre outro poder. Só quem pode apresentar um projeto de reforma do Poder Judiciário é o próprio Poder Judiciário.
Ou então uma nova Constituinte aqui no Brasil. Vocês vão querer que faça uma nova Constituição? Que se rasgue a Constituição atual? Que se faça um novo processo constituinte de anos para se criar um novo Poder Judiciário? E qual seria um Poder Judiciário legal? Seria o Poder Judiciário do Flávio Rachadinha, do Bolsonaro? De quem? Do Assef, do Queiroz? De qual seria o modelo de Corte Suprema que seria interessante para a Folha de São Paulo, né? Bom, para finalizar aqui, para a gente ficar só nesses papos da Folha de São Paulo, queria compartilhar com você essa história aqui de uma americana que estava com um bebê aqui no Brasil, acho que ela deve ser casada com um brasileiro, e ela ficou super emocionada porque foi na farmácia popular e pegou o remédio de graça, né? Ex-americana na farmácia do povo foi pegar um remedinho lá para neném. E aí, americano? Oi. Eu não pago nada. Muito legal, né? Para o nosso papo não ficar muito longo, eu vou terminar por aqui, mas fico com essa coisa boa, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.